Hoje nós reunimos dois grandes clássicos nacionais dos anos 80 para reviver grandes histórias de grandes disputas entre Honda CBX 750F e Yamaha RD 350 LC. Duas contemporâneas dos anos 80 e começo dos anos 90 que carregavam o título de motos brasileiras mais rápidas disponíveis no Brasil, numa época em que o país não tinha motos importadas. Motos diferentes cilindradas, diferentes preços, mas que na prática, na performance, competiam nas ruas e nos nossos testes comparativos de duas rodas. Mas antes de nós relembrarmos os resultados dos testes, as velocidades que cada uma atingiu, vamos relembrar um pouquinho da história de cada uma delas. A RD 350 LC, que é essa daqui, que foi nacionalizada nos anos 80, não tem nada a ver, exceto pelo nome, com a Viúva Negra dos anos 70. Aquela moto importada chegou ao Brasil, o último lote dela em 1974, ainda ficou à venda por mais algum tempo esse estoque e em 76, todo mundo sabe, mudaram as regras, as alíquotas de importação e as motos importadas deixaram de entrar para ajudar a indústria nacional a deslanchar. A RD 350 daquela época, no exterior, ainda passou por uma atualização, virou RD 400, com algumas diferenças de design também, e terminou aquela história no fim dos anos 70. Em 1980, no exterior, foi lançada a RD 350 LC, LC de refrigeração líquida em inglês. Um projeto completamente novo, não só de motor, mas em todo o restante. Nada em comum, só ficou o nome mesmo. Aquela moto ainda não era exatamente essa daqui no design que a gente conhece. Em 1984, Duas Rodas fez o teste dessa moto, que ainda tinha farol redondo na frente, não tinha carenagem e uma lanterna traseira um pouco maior que avançava por aqui, não era embutida na rabeta com essas linhas que a gente conhece. Mas tecnicamente já era a mesma moto. Naquela época a Yamaha já tinha confirmado que essa moto estava no Brasil, importada, rodando em testes para adaptação ao Brasil, a gasolina brasileira, e desenvolvimento de algumas peças e fornecedores locais, em 1984, bem antes do que a gente conhece como lançamento da RD 350 LC no Brasil. Nessa época, a Yamaha dependia da conclusão de uma nova fábrica que estava sendo construída em Manaus, para facilitar a entrada de peças importadas para motos de cilindrada maior e projetos um pouco mais complexos, o que seria um pouco difícil e menos viável na fábrica que foi construída em 1974 em Guarulhos, que foi uma decisão que a Yamaha tomou na época de ficar mais próxima do mercado consumidor, e isso foi revisto nos anos 80. A Honda já decidiu direto em 1976 ir para a Zona Franca e se beneficiar da facilidade de importação de peças. O que aconteceu? Atrasou um pouco a construção da fábrica de Manaus. E a Yamaha só conseguiu concluir a fábrica e começar a produzir a RD 350 no Brasil, LC, em 1986, no finalzinho do ano já como modelo 87. A essa altura, em 1986, a moto já tinha sido atualizada no exterior e a Yamaha rapidamente incorporou essas mudanças. Ela ganhou a carenagem, teve essa restilização na rabeta que embutiu a lanterna, e, na verdade, ela reproduzia o design da topo de linha vendida lá fora, que era a RD 500 LC. Uma moto que trazia para as ruas um pouco da experiência e do nome da Yamaha no Mundial de motovelocidade, com motor V4. Tinha, inclusive, muitas peças em comum. Você diferenciava a 500 basicamente porque ela era um pouquinho mais cheinha, mais musculosa e tinha as 4 saídas de escapamento aqui na traseira, 2 de cada lado. Essa moto aqui já é uma versão um pouquinho posterior, a partir de 91 ela ganhou esses 2 faróis e essa restilização na frente, mas tecnicamente se manteve inalterada. Mas até que a Yamaha conseguisse lançar essa moto no Brasil no final de 1986, a Honda teve tempo para dar uma resposta, que foi o lançamento da CBX 750F, que a gente vai contar a história agora. Bom, como já era público e admitido pela Yamaha que a RD 350 LC seria lançada no país, mas com todo esse atraso, a Honda teve tempo de reagir. Até então, a moto topo de linha vendida no Brasil, com a maior performance, maior cilindrada,
era a CB 450, que começou como 400 em 1980, evoluiu para 450, com motor de 2 cilindros, como a RD, mas a performance da RD é diferente porque é um motor de 2 tempos. Aí a gente já entra numa esfera de diferenças técnicas que não é o nosso mérito aqui. Bom, a Honda começou essa história aqui pedindo para a Suframa autorização para importar um lote de motos para investigar o mercado e então com a promessa de, testando a demanda, testando a aceitação, nacionalizar essa moto que, no fim das contas, era o grande interesse do governo, promover e ajudar a crescer a indústria nacional. E eles conseguiram essa exceção. Na época não se podia importar uma moto completa, se importavam os componentes para ajudar na produção e nacionalização das motos em Manaus. Foi feito um arranjo ali, essa cota das motos completas foi subtraída do que a Honda poderia trazer como componentes naquele ano e tudo se arranjou. Chegaram ao Brasil 700 CBX 750F pretas japonesas, que foram disputadas à tapa com um tremendo ágio. A moto custava 3 CB 450 na época e ainda assim deu para cobrar muito ágio e muito sobrepreço em cima porque tinha muito mais gente interessada do que essas 700 unidades. Inclusive quem conseguia tirar a moto da concessionária ainda ficava depois recebendo proposta de venda da moto na rua. Bom, rapidamente vendidas, a Honda então trabalhou na nacionalização dessa moto para 1987, o que também já foi dito claramente por eles, todo mundo já sabia dessa história no fim de 1986, mesma época em que a RD 350 LC foi lançada no Brasil. Então, praticamente como nacionais, as duas entraram no mercado ao mesmo tempo, aqui como modelo 1987. Essa daqui é uma 1988, já da moto nacionalizada, com algumas pequenas diferenças de carenagem, um pouco mais arredondada, o farol duplo numa peça única, antes eram 2 faróis separados, e a roda da importada tinha 16 polegadas, essa aqui de 18 polegadas. Essa moto aqui também não tem nada a ver, é uma herdeira, mas não tem nada a ver com a CB 750 da década de 70. Essa moto aqui já incorpora uma série de evoluções, como no próprio motor de 4 cilindros, o comando duplo. São 16 válvulas aqui nesses 4 cilindros, 4 por cilindro. Entre outras várias mudanças, absolutamente nada em comum com aquela moto dos anos 70. Chassi, suspensão, inclusive ela tem a carenagem. Mas essa moto não é uma esportiva. A CBX era uma moto mais confortável, uma moto mais para você pegar a estrada, que tinha um desenvolvimento aí de regimes de rotação mais linear, muito diferente da RD 350, um guidão mais alto, uma carenagem mais ampla, mais espaço. Enquanto a RD é uma moto que entrega o seu melhor em altas rotações, acima de 5.000 e vai aí até 9.000, 10.000 rotações por minuto. Uma moto que precisa de uma pilotagem um pouco mais agressiva, com semiguidões, uma posição um pouquinho mais baixa do que os semiguidões aqui da CBX, um conceito de pilotagem completamente diferente. Além de uma diferença de peso também, que é inevitável, a gente tem praticamente o dobro de motor aqui, um motor 4 tempos de 4 cilindros, então são 80 quilos a mais nessa moto. Bom, e o que os testes da época registraram da performance dessas duas motos, dos comparativos dessas duas motos? A RD, só para lembrar, era uma moto que custava a metade do preço da CBX, então tinha também uma grande diferença do quanto você tinha de performance acessível, vamos dizer assim, né? De quanto ficou mais fácil para o brasileiro chegar a esse patamar de performance. Apesar dos comportamentos completamente diferentes, os resultados eram muito parecidos. As duas aceleravam de 0 a 100 na casa de 5 segundos, com diferenças de décimos, pequenas parciais, e que variavam um pouco de teste para teste, isso é comum até hoje. Depende de onde você faz a medição, de temperatura, umidade, altitude, do próprio acerto da moto, que era uma questão na época muito mais acentuada, acontecia muito mais de uma moto vir com um ajuste ali do carburador da alimentação não tão legal, e isso influenciava tudo, ou até a gasolina, porque é muito diferente da injeção eletrônica que consegue se corrigir um pouquinho, mas na época não tinha esse tipo de benefício. Então acelerações praticamente equivalentes, variavam um pouquinho ali de décimos em relação teste para teste, e em velocidade final a RD
sempre falando de velocidades aferidas reais, não as de painel. A RD beliscava ali, chegava muito perto dos 200 km por hora, mas geralmente ficando sempre ali muito perto, mas sem ultrapassar os 200. No painel a gente sabe que ela realmente passa dos 200, quem é dono sabe disso. E a CBX passava dos 200. Houve medição de 210 km por hora, também reais, com a CBX. Um outro teste que foi feito foi a volta rápida delas no Autódromo de Interlagos. Nessa perseguição das duas, a RD abria vantagem no miolo, na parte que dependia mais de agilidade, é uma moto mais leve, curvas mais fechadas, e a CBX recuperava nos trechos mais abertos, principalmente nas retas, com um tempo final de volta no fechamento muito equivalente, praticamente a mesma coisa, uma pequena vantagem para a CBX. Bom, dois tremendos clássicos nacionais que não se resumem, lógico, a números, uma disputa que permanece até hoje entre fãs e entusiastas das duas marcas e dos dois modelos, e talvez seja uma discussão que nunca vai terminar, qual é a melhor, qual é a mais rápida. Esses são os registros dos testes de duas rodas e duas motos de grande valor para a nossa história nacional. Oferecimento Mobil Supermoto. Move você e sua atitude.